Olá, chegamos na série em que trataremos sobre a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O primeiro ponto a se destacar é que a LINDB, apesar de ser abordada para fins didáticos em direito civil, como o nome sugere, é uma lei para todo o direito. Trata-se de uma lei das leis, ou seja, uma lei que tem por objetivo disciplinar outras normas jurídicas. Dito isso, vamos explorar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Episódio 1, a vigência no tempo. Sabemos do processo legislativo que para a criação de uma lei, ela deverá passar por algumas fases, sendo as seguintes: iniciativa, discussão, aprovação, sanção ou veto, promulgação, que seria a declaração da existência da nova norma inovando o ordenamento jurídico, e publicação, que seria a divulgação da existência da nova norma. Conforme dispõe a LINDB, a lei começará a vigorar em todo o país após 45 dias da publicação. Esse período entre a publicação e o vigor da lei chamamos de vacatio legis. Atente-se também ao salvo disposição contrária, pois a lei poderá prever prazo diferente dos 45 dias, inclusive com vigor imediato. Conforme expõe o artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Nesse sentido, quando uma determinada lei brasileira possui efeitos no estrangeiro, o prazo para entrada em vigor caso não tiver sido previsto na lei, por via de regra será de 3 meses. Já no Brasil, da mesma forma o prazo será de 45 dias, se não tiver sido já autodeclarado o prazo de vigor na própria lei. Uma observação que é corriqueiro cair em provas: quando dizemos que o prazo é de 3 meses, é diferente de dizer que o prazo é de 90 dias. Algo muito importante que também é necessário pontuar, seria a diferença entre validade, vigência, vigor e eficácia das leis. A validade de uma norma é definida se ela foi produzida por uma autoridade competente, e se o seu conteúdo é válido. Nesse caso será analisado aspectos formais e materiais de produção da norma. Já a vigência seria o tempo que a norma produzirá efeitos. Nesse caso o que é analisado é o tempo. Já o vigor seria a força vinculante da lei, seria o momento que a lei já possui exercício de poder ao caso concreto. Seria a possibilidade material de produção de efeitos ao caso concreto. Por vezes se faz necessário alterar o texto das leis após sua publicação, desse modo a LINDB determina que: artigo 1º, parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Artigo 1º, parágrafo 4. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Diante disso tem o seguinte entendimento: correção na lei. Antes da publicação, sem impeditivo. Durante a vacatio legis, necessário novo prazo. Após a lei entrar em vigor, só é possível por uma nova lei. Logo, se a lei após a publicação ainda está no período de vacatio legis, que seria o prazo de 45 dias como regra, ou o prazo explícito na lei, explicado anteriormente, e houver uma alteração de seu texto, isso irá criar um novo prazo para a entrada do vigor. E caso já tiver sido prescorrido o prazo de vacatio legis, e houver uma alteração de seu texto, deverá ser publicada uma nova lei. No caso em que é publicada uma nova lei, alterando o texto anterior, isso irá decretar o fim de sua vigência, conforme os seguintes expostos acerca da vigência de uma lei no ordenamento jurídico. Salvo em casos de lei com vigência temporária, como exemplo, leis temporárias ou excepcionais, a lei permanecerá em vigor, produzindo efeitos, até que outra modifique ou revogue, conforme expõe o artigo 2º da LINDB, e esse é o que é chamado de o princípio da continuidade. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. A lei posterior só revogará a lei anterior quando expressamente a declare, quando for incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria. Artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Artigo 2º, parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Quanto à extensão da revogação, ela poderá ser parcial ou total, absoluta, assim atente-se à definição de aberrogação e derrogação, pois costuma ser objeto de prova. Quanto à extensão da revogação, ela poderá ser parcial ou total, absoluta, assim atente-se à definição de aberrogação e derrogação, pois costuma ser objeto de prova. Agora vamos para a repristinação. Repristinação significa restaurar a lei anteriormente revogada. A lei expressamente poderá assim fazê-lo, porém entenda que a repristinação é exceção em nosso direito. Artigo 2º, parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Assim, se a lei B revogar a lei A e posteriormente a lei C revogar a lei B, salvo disposição contrária na lei C, a lei A não será restaurada. No caso, a lei B revogou a lei A, porém a revogação da lei B por via de regra não irá restaurar a lei A. E com isso, encerramos o primeiro episódio abordando a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. É muito importante que você assista ao episódio 2.